Quantos estão felizes por estar aqui esta noite? Dê um glória a Deus. Aleluia. Queridos, que bom que você veio aqui esta noite para cultuar ao Senhor. Que bom que você veio aqui esta noite de sexta-feira para buscar a Deus, para buscar aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, para buscar aquele que ouve a sua voz. Que quantas são as pessoas que têm buscado deuses que não ouvem, e nós optamos nesta noite de estarmos aqui. Você optou esta noite de você estar aqui para buscar a um Deus que ouve, para buscar a um Deus que ouve a sua voz. Creio que você esta noite, você saiu de casa decidido e decidida ouvir a voz de Deus. E se você estiver atento, você vai ouvir a voz de Deus. Se você estiver atento, você vai ouvir Deus falar ao seu coração. Nem eu e nem você e nenhum de nós viemos aqui esta noite para ouvir o homem falar, mas nós viemos aqui esta noite para ouvir Deus falar através do Espírito Santo, através da palavra dele. E eu quero que você nesta noite, você abra o seu coração. Abra o seu coração para que a palavra de Deus ela possa ser semeada sobre o seu coração. Abra a sua mente. Não deixe que nada venha bloquear a sua mente para que você não possa entender a palavra de Deus. Amém? Sem muita demora, amados, eu quero trazer uma palavra revelada de Deus ao nosso coração. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo aí no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, nós vamos entender um pouco da palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, você pode abrir aí a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, você pode estar acompanhando aqui na projeção, para você entender e para você acompanhar a leitura da palavra de Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, Isaías 38. Quem encontrou aí diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu vou também. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Isaías 38, verso 1. A Bíblia diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, no nome de Jesus,
Nesta noite, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nos prepara, meu Deus, no nome de Jesus. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração. Meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite, Pai. Não deixa nenhum de nós sair daqui da forma que nós chegamos, Pai, mas que cada um de nós, meu Deus, possamos ouvir a Tua voz. Por isso, meu Deus, é que nós pedimos ao Senhor e que nós queremos esvaziar de nós mesmos para ser cheio de Ti, ó Pai. Por isso, meu Deus, nós colocamos em Tua presença nesta noite, neste lugar, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ergue a sua cabeça e olha aqui para mim. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Nesta noite eu quero colocar um tema nesta mensagem: põe em ordem a tua casa. A Bíblia vai narrar o texto que nós lemos, a Bíblia vai falar, a Bíblia fala de um rei chamado Ezequias. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele era um homem temente a Deus. Ezequias, ele era um homem que ele tinha fé no Senhor. Ele tinha o que, pastor? Ele tinha fé em Deus. Assim como muitas pessoas. Se você procurar as pessoas hoje, você tem fé? 99% das pessoas vão dizer que tem fé. 99% das pessoas vão dizer que tem fé. Só que nós precisamos entender algo, que não é só simplesmente fé. Nós precisamos ter fé e nós precisamos ter confiança em Deus. Precisamos ter fé e precisamos confiar no Deus que nós servimos, no Deus que nós buscamos. Precisamos confiar em Deus. A Bíblia diz que Ezequias, ele estava passando por uma situação difícil sobre a sua vida. Porque se você aprofundar a leitura do texto, você vai entender que Ezequias, ele não tinha só uma enfermidade no seu corpo, ele não tinha só aquela enfermidade, só aquele problema, aquela doença que ele enfrentava. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele enfrentava uma luta, porque a Bíblia diz que o rei da Síria queria de todas as formas destruir Jerusalém e destruir o povo de Deus. Então o rei Ezequias, ele estava lutando contra esta enfermidade que ele estava tendo em seu corpo, e ele estava lutando também em uma guerra para defender o povo de Deus, para defender Jerusalém. Então entenda algo, amados. É naquele momento que ele está ali, naquela situação difícil da vida dele, a Bíblia nos diz que Deus, ele usa um profeta. Entenda algo. Deus faz o que, pastor? Deus usa um profeta. A Bíblia diz que ele está ali lutando, ele está guerreando, ele está lutando ali, ele está passando por aquela situação difícil e agora enfrentando aquela enfermidade. E Deus envia um profeta. Talvez você que está aqui nesta noite esteja passando por uma situação na sua vida. Talvez você pode dizer: ah, pastor, mas não é uma doença, eu não tenho enfermidade. Ah, pastor, eu não estou com uma doença no meu corpo físico. Mas talvez você está enfrentando uma batalha. Talvez você está passando por uma guerra na sua vida. Talvez você está enfrentando uma situação que talvez você está imaginando: eu não sei como eu vou resolver isso aqui. Mas entenda algo, o rei Ezequias, ele estava ali passando por essa situação difícil, e Deus vai enviar um profeta. Só que o profeta não vai dizer de imediato para Ezequias que ele vai vencer a guerra, que ele vai ser curado.
O profeta, ele não vai trazer uma profecia dizendo ali para o rei Ezequias: não, fica tranquilo, porque Deus vai te ajudar, fica tranquilo, porque esta doença que você está enfrentando, Deus vai te curar. Essa guerra contra o rei da Síria, Deus vai ajudar você a vencer. Não, o profeta chega lá e traz uma profecia, dizendo para ele assim: coloque a sua casa em ordem, porque a sua enfermidade, a sua doença não é para a vida, mas é para a morte. Entenda algo. O profeta, ele traz uma profecia de Deus para o rei, dizendo assim: você vai morrer. Como se dissesse assim: os seus dias estão contados. A sua situação não tem mais jeito, mas você põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver mais. Entenda algo aqui. Se você procurasse a medicina hoje, se você procurasse o médico hoje, e o médico te desse um diagnóstico e dissesse assim: você vai morrer, você tem poucos dias de vida, esta enfermidade, ela vai te levar à morte o mais rápido possível, essa enfermidade, ela não vai ter cura, como você sairia do consultório do médico? Qual seria a sua reação diante de uma notícia, diante de uma situação como essa? Qual seria a sua reação? O rei está ali, ele está lutando, ele está guerreando para defender Jerusalém, ele está guerreando para defender o povo de Deus, mas o profeta vem e diz para ele: você vai morrer. A profecia que eu te trago não é de vida, é de morte. Você vai morrer. A sua enfermidade é para a morte. Mas o que que a Bíblia diz? O que que a palavra de Deus diz? Muitas, diante desta situação aqui, quando o rei recebe esta notícia, ele não entra em um desespero, ele não vai bater em outras portas, ele não vai buscar resposta em outros deuses, ele não vai atrás de um adivinho, atrás de alguém que pudesse fazer algo por ele. Diante de uma situação, diante de uma profecia de que ele ia morrer, mas mesmo assim ele não entrou em desespero a ponto de dizer assim: não, Deus está dizendo que eu vou morrer, mas eu vou procurar aqui outra coisa. Quantas são as pessoas que estão assim, amados? Como pastor, existe muitas pessoas que estão batendo em várias portas. Existe muitas pessoas que estão buscando em vários lugares. Existe pessoas que estão buscando em outros deuses, em Deus que não cura, buscando Deus que não ouve, buscando Deus que não fala, buscando Deus que não vai trazer resposta. Mas a Bíblia diz que o rei, diante desta situação, diante desta notícia, ele vai fazer o quê? Ele vai falar para Deus algo que lhe traz esperança. Ele vai falar para Deus algo que lhe traz esperança diante do Senhor, diante de Deus. Ele vai falar para Deus, ele vai dizer para Deus algo que lhe traz esperança. Então entenda, diante de situação difícil, eu não posso estar lamentando, eu não posso estar reclamando, mas eu posso falar com Deus. Eu posso abrir a boca e falar para Deus algo que venha trazer esperança para a situação que eu estou passando, ou para a situação que você está vivendo.
E foi exatamente isso que o rei ele fez. Ele fez o que? Ele foi falar para Deus. Ele foi falar com Deus. Ele foi orar ao Senhor. Quando o profeta traz a notícia, a sua enfermidade é para a morte, ele vai fazer o quê? Ele vai falar com Deus. Ele não vai para a casa do vizinho, ele não vai para outra cidade falar para outro rei, ele não vai falar para A, B ou C a situação dele, não. Ele vira o rosto para a parede e ele vai falar com Deus, aleluia. Ele vai falar com Deus, com alguém que pode resolver aquela situação. Mas ele não vai lastimar diante de Deus: ah, Senhor, eu tenho fé, ah, Senhor, eu tenho buscado, por que o Senhor não me curou? Por que o Senhor não fez isso? Não, ele foi falar com Deus, ele foi dizer para Deus algo que lhe trazia esperança. O que você tem falado para Deus diante da situação que você está vivendo? O que você tem falado para Deus? Não responda para mim, responda para você mesmo. Diante da situação que você está vivendo, como você tem falado com Deus? Como você tem falado com Deus? Você tem reclamado com Deus? Você tem murmurado diante do Senhor? Como que você tem falado com Deus? Você tem dito para Deus: ah, Senhor, eu estou todos os dias na tua casa, todos os dias eu busco ao Senhor, já era para isso ter acontecido. Como você tem falado com Deus? O rei Ezequias, no verso 3 do livro de Isaías, do capítulo do número 38, do verso 3, ele vira o rosto para a parede e ele vai dizer para Deus: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti. Ele vai dizer para Deus: ah, Senhor, eu andei diante de ti com meu coração perfeito, eu andei ali diante do Senhor em verdade. Ele vai falar para Deus algo que lhe traz esperança. Algo que lhe traz esperança. Até aqui. Até aqui. Quantas coisas Deus já tem feito na sua vida? Quantas vezes você tem passado por situação difícil e você tem falado com Deus, e Deus tem entrado em providência ao seu favor? Quantas vezes você tem buscado de Deus uma resposta, e Deus tem te dado a resposta? Quantas vezes você tem passado por uma situação difícil, você clamou a Deus e Deus lhe deu uma saída? E por que agora, talvez, você está imaginando que essa situação não tem jeito? Tem jeito sim. Tem jeito sim. O rei Ezequias, ele vira o rosto para a parede e ele começa a falar com Deus. Entenda o quanto isso aqui é forte, o quanto o poder da oração é forte, porque ele traz uma profecia dizendo, o profeta traz a profecia dizendo que ele ia morrer. Não foi o profeta que disse, o profeta veio trazer algo que Deus tinha mandado, algo que Deus tinha decretado. Mas o profeta vai falar com Deus, mas o rei vai falar com Deus. O rei vai orar a Deus diante daquela situação, e através da oração Deus muda o decreto. Através da oração sincera, porque o rei, ele ora a Deus com um coração sincero. Não é aquela oração que talvez as pessoas dizem assim: não, eu vou orar porque tem que orar mesmo. Não, eu vou orar porque
eu hoje ainda não orei. Não, eu vou falar com Deus porque eu hoje ainda não falei com Ele. Não, foi uma oração que ele orou a Deus com coração sincero. Com coração sincero. Sabe, todos nós aqui oramos. Todos, eu creio que todos que estão aqui na casa de Deus, todos vocês que estão aqui nesta noite, de uma certa forma vocês oram a Deus. De uma certa forma vocês buscam a Deus. Mas você sabe aquela oração diferente de você orar normalmente, como você ora todos os dias, e você orar diante de uma situação que diz assim: não tem jeito. Sabe aquela oração quando tem alguém às vezes lá no hospital internado, que às vezes o médico está dizendo não tem jeito, e você tem alguém seu que está ali internado e você vai orar a Deus? Sabe aquela oração? Muitas das vezes você curva ali aos pés da sua cama e você vai orar a Deus e você chora, você derrama lágrimas ali orando ao Senhor, porque você sabe que aquela situação ninguém pode resolver, só Deus. Foi exatamente isso que o rei ele fez, porque o profeta disse: eu vim trazer, eu vim falar o que Deus mandou dizer, você vai morrer. Mas ele não curvou a cabeça, ele não baixou a cabeça diante daquela situação, mas ele foi orar a Deus. E quando ele ora, a Bíblia diz que a oração do rei Ezequias tocou o coração de Deus. Tocou o coração de Deus de uma forma que Deus fala com o profeta novamente. Deus fala com o profeta novamente para trazer uma nova profecia. Só que a profecia agora não é de morte. Só que a profecia agora que o profeta vem trazer não é uma profecia de morte. O profeta agora vem dizer para o rei Ezequias, ele vai dizer que o que Deus manda dizer para ele: eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, e vou acrescentar os seus dias para 15 anos. E Deus ainda disse mais: e eu vou te dar vitória sobre o rei da Síria, e vou defender o meu povo. Entenda algo, amados. Deus ouviu a oração do rei, porque ele orou a Deus com coração sincero. Ele abriu o coração para Deus e ele orou ao Senhor. O rei estava ali sofrendo um ataque, tanto um ataque físico ali, aquele ataque que ele estava sofrendo, que era o ataque do rei da Síria, que estava ali atacando Jerusalém, como ele também estava sofrendo um ataque daquele mal, daquela doença que ele estava ali passando. Talvez você está passando ou sofrendo um ataque, talvez na sua casa, talvez você está sendo atacado na sua casa, talvez fisicamente, talvez espiritualmente, talvez você está sendo atacado no trabalho, ali no seu serviço, você está passando por uma situação difícil, talvez é no seu relacionamento, talvez você está sofrendo às vezes um ataque no seu relacionamento, talvez na sua vida sentimental, talvez no seu casamento, não sei. Talvez você diz: pastor, eu estou sofrendo, eu estou sendo atacado em certa área aqui da minha vida. Eu estou sentindo que eu estou sendo atacado. Talvez não é com a enfermidade,
mas talvez é com alguma outra coisa. Mas entenda algo: assim como Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus, Ele tem ouvido a sua oração e Ele pode ouvir a sua oração. Ele tem ouvido e Ele pode ouvir a sua oração. Talvez você diz: pastor, eu estou sofrendo, eu estou passando por uma situação que só eu e Deus sei os ataques que eu estou sofrendo. Mas entenda algo: você veio no lugar certo, você veio buscar a pessoa certa. Talvez você diz: pastor, eu estou há tanto tempo na igreja e eu estou sofrendo em uma certa área da minha vida, e eu não sei como resolver isso. O rei Ezequias, ele resolveu aquela situação, mas não foi lamentando, foi falando com Deus. Foi virando o rosto para a parede, ele e Deus. Foi ele e Deus. Tinha ninguém ali não, ele não falou para ninguém ali não. Ele falou com ele e Deus. E hoje, nesta noite, você não vai falar para mim, você vai falar para Deus. Não é para mim, não é para o obreiro, não é para o pastor, para a pastora, para fulano, ciclano. Você vai falar para Deus o que você está sentindo. Você vai abrir o seu coração, é para Deus. Você vai falar, é para Deus. Porque eu não conheço a sua casa, não conheço a sua história, não conheço a sua vida. Mas Deus, Ele conhece. Não sei o que está aí no seu coração, mas Deus sabe. E naquele momento ali, Ezequias, ele ora a Deus com o coração sincero. E a oração fez Deus mudar a situação, mudar um decreto que o profeta tinha dito que ele ia morrer. Deus fala com o profeta novamente, diz: volta lá e fala que ele não vai morrer, ele vai viver. Talvez você está imaginando que essa situação aí não tem jeito, não vai ter fim. Tem sim, tem jeito. E pode Deus colocar um ponto final nesta situação. Amém? A Bíblia diz que o profeta vai falar com o rei: põe em ordem a tua casa. Como é que está a sua vida diante de Deus? Em termo de organização. Como que você tem organizado a sua vida diante do Senhor? Como que está a sua vida diante de Deus? Responda para você mesmo: como que está a sua vida diante de Deus hoje? Como que está a sua vida diante do Senhor? Talvez você diz: pastor, eu quero colocar em ordem a minha vida. Tem algo na minha vida que está fora da ordem. Tem algo na minha casa que está fora da ordem. Tem algo no meu casamento que está fora da ordem. E eu quero colocar em ordem. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou colocar isso em ordem? Eu vou falar aqui 3 pontos principais para a gente orar, para você colocar a sua vida em ordem diante de Deus, diante do Senhor, para que assim as coisas possam acontecer sobre a sua vida. Como que eu posso organizar a minha vida diante de Deus? Primeiro, a primeira coisa é andar diante de Deus com fidelidade. Andar diante de Deus com fidelidade. Quando o rei, ele foi falar com Deus, que ele vira o rosto para a parede, no verso 3, que nós lemos, que ele vai falar com Deus, ele vai dizer o quê? E disse: ó Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, em fidelidade. Ele disse para Deus: lembra-te que eu era fiel ao Senhor,
que eu andei diante de ti com verdade. Então uma das coisas, se eu quero andar em ordem diante de Deus, eu tenho que andar diante de Deus com fidelidade, ser fiel ao Senhor, ser fiel a Deus. A segunda coisa é andar diante de Deus com coração perfeito. Andar diante de Deus com um coração perfeito. Como é que está o seu coração diante do Senhor? Olha o que o rei disse. Ele disse para Deus que andou diante de Deus, ali estava diante do Senhor, que ele andou em verdade, em fidelidade. E ele vai dizer: e com o coração perfeito. Com o coração perfeito. Então, se eu quero andar diante do Senhor, se eu quero colocar a minha vida em ordem, eu tenho que estar com o meu coração perfeito diante de Deus, fazendo aquilo que agrade ao Senhor, fazendo aquilo que agrade a Deus, buscando a Ele, adorando, estando na presença dEle, cultuando ao Senhor. Terceira coisa para a gente orar: procurar andar diante de Deus com retidão. Procurar ser reto diante do Senhor. Procurar falar a verdade diante de Deus. Procurar ser reto diante do Senhor, que Ele vai dizer no restante do versículo: e fiz, e diz aqui, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Fiz ao que era reto diante do Senhor. Querido, nós estamos no caminho da perfeição. Procuramos a cada dia estar no caminho do Senhor. Procuramos a cada dia ser perfeito diante do Senhor. O rei Ezequias, ele disse isso para Deus, e foi isso aqui que tocou o coração de Deus. Foi isso aqui que fez Deus falar com o profeta e dizer assim: volta lá e fala para ele que eu vi a sua oração. Eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas. Foi isso aqui, porque ele falou com Deus com um coração sincero. Eu não sei como é que está o seu coração diante de Deus, mas eu falei aqui no início, Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe como está o seu coração. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Talvez você veio aqui esta noite e você disse assim: eu vou ali na igreja porque eu preciso que Deus faça algo acontecer. Isso não depende de mim, isso depende de você. Se você abrir o seu coração e você falar com Deus, Deus, Ele pode ouvir a sua oração. E eu quero te dar a oportunidade nesta noite. Não é de você abrir o seu coração para mim, é de você abrir o seu coração para Deus. Se coloque de pé, que eu quero orar por você. Aleluia. Queridos, nesta noite eu quero convidar você aqui próximo ao altar. Você vai abrir o seu coração para Deus diante do altar do Senhor. Eu quero convidar você aqui. Aleluia. Não tenha medo de vir aqui à frente. Venha buscar aquele que pode ouvir a sua voz. Venha buscar aquele que pode ouvir a sua voz, aquele que conhece o seu coração, aquele que conhece a sua vida, aquele que conhece o que você está passando aí. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus santo. Queridos, fecha
os seus olhos nesta noite. Deus, Ele se faz presente aqui neste lugar. A presença de Deus é real em nosso meio. Não se preocupe com a pessoa que está ao seu lado, porque quem sabe o que você precisa é você. Aleluia. Quem sabe o que você necessita é você, e Deus está aqui nesta noite para ouvir a sua voz. Aleluia. Os levitas vão cantar uma canção e você vai abrir o seu coração. Oh Deus poderoso, conta a sua história para Deus, amados. Comece a falar com Ele agora. Aleluia. Deus, Ele conhece a sua história. Talvez você diz: pastor, estou aqui com meu coração quebrado. Deus, Ele pode consertar. Aleluia. Talvez você diz: eu estou aqui com a minha vida destruída, pastor. Mas Deus, Ele pode construir a sua vida. Fala para Deus, amados. Das mãos que se levantam. Aleluia, isso. Eu creio no poder da oração. Deus maravilhoso. Eu creio no poder da brasa viva no altar. O incenso misturado à oração. Senhor é maravilhoso. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Isso, entrega os seus problemas a Ele. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Aleluia. Abençoar minha família. Deus maravilhoso. Casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Senhor é maravilhoso. Eu creio no poder. Senhor é maravilhoso. Vou levar Aleluia. problemas pra Deus. Aleluia. Entregar meus problemas pra Deus. Deus maravilhoso. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Deus, Ele se faz presente aqui. Aleluia. Creio no poder. Abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração para Deus. Conta a sua história para Deus agora. Conta a sua situação para Deus, porque Deus, Ele pode ouvir a tua voz nesta noite, neste lugar. Aleluia. Eu, juntamente com os obreiros e pastores, vamos orar por você. Nós vamos estar ajudando vocês em oração. Aleluia. Vamos estar ajudando vocês em oração, e Deus vai ouvir a tua voz nesta noite, neste lugar. Oh, papai querido, Deus santo, Deus poderoso, meu Deus, no nome de Jesus, libera o teu poder neste lugar, ó Pai. Libera o teu poder mais neste lugar, ó Deus. Meu Deus, libera o teu poder sobre as mãos dos obreiros, pastores, missionários, ó Pai. Meu Deus, libera o teu poder de cura, o teu poder de libertação agora, papai querido, para quando Ele usar, que milagre venha acontecer neste lugar.
no nome de Jesus de Nazaré. Isso, deixa que eu e os obreiros vamos orar por você e os pastores. Pode orar, e Pai querido, no nome de Jesus, aqui está, meu Deus, a tua igreja, o teu povo diante da tua presença. Meu Deus, eu não conheço a história de nenhum deles, mas o Senhor conhece. Meu Deus, eu não conheço o coração de nenhum deles, mas o Senhor conhece. Por isso, papai querido, vem de encontro agora, Pai. Vem de encontro agora com teu poder, ó Deus, com a tua unção, com a tua glória. Isso, meu Deus, manifesta o teu poder mais forte aqui. Manifesta o teu poder mais forte aqui, ó Pai, neste lugar. Isso, meu Deus, no nome de Jesus. Meu Deus, vai tocando agora do alto da cabeça, a planta dos pés, ó Pai. Meu Deus, vai tocando agora com teu poder de cura, no nome de Jesus de Nazaré. Talvez esta mulher, este homem está aqui, ó Deus, falando para o Senhor a situação que ele está vivendo, que não aceita mais. E o Senhor é o Deus que pode entrar em providência, Pai. Meu Deus, visite agora a casa desta pessoa, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus de Nazaré, isso, meu Deus. Visite a casa desta pessoa agora. Meu Deus, esta pessoa está aqui, ó Pai, mas o pensamento dele e dela está lá na casa. Oh, calabás, surecantaramanai. Deus está entrando em providência ao teu favor agora. Oh Deus poderoso, Deus santo. Meu Deus, no nome de Jesus, vem de encontro agora, Pai, com teu poder. Visite, ó Deus, toca agora na vida desta pessoa. Oh papai querido, assim como o Senhor curou o rei Ezequias, assim como o Senhor tocou sobre a vida dele, Pai, e curou, meu Deus, de uma enfermidade que era mortal. Meu Deus, toca na vida desta pessoa agora. Meu Deus, toca no coração desta pessoa agora. Isso, meu Pai, toca no coração dele agora, toca no coração dela agora. Meu Deus, essa angústia, meu Pai, que ele está sentindo no coração, que o Senhor possa tirar agora, Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, essa tristeza que essa pessoa está sentindo no coração, Pai. Oh, calabás, surecantaramanai. Meu Deus, que o Senhor possa tirar agora no nome de Jesus. Esta pessoa tem falado para o Senhor: tudo que eu tenho feito não tem dado certo, mas hoje Deus está entrando em providência. Oh, hoje Deus está entrando em providência. A partir de hoje, a tua vida nunca mais será a mesma. A partir de hoje, a tua casa nunca mais será a mesma. Aleluia. Deus poderoso, Deus santo, Deus poderoso, Deus santo. Meu Deus, sela o milagre sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Isso, levante as suas mãos para os céus e agradeça a Deus pelo seu milagre. Agradeça a Deus pelo que Ele fez. Oh, aleluia. Entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, aleluia, minha casa, meus irmãos. Deus maravilhoso, eu creio no poder da oração. Oh Deus, o Senhor é santo, eu creio no o Senhor é poderoso. Deus está visitando casa de pessoas nesta noite. Eu vejo Deus entrando em providência na sua casa. Eu vejo Deus entrando em providência na sua família agora. Oh, calabás, surecantaramanai. Oh, cantaramanai, decanta lá, decai. Deus está entrando em providência. Aleluia, aleluia, aleluia. Fica com teu coração em paz. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença.
Obrigado, Deus, pelo teu mover neste lugar. Aleluia. Só você que crê, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Não sente agora, já estamos encerrando. Não sente agora, nós já vamos encerrar. Quem de vocês chegou aqui sentindo alguma coisa? Pastor, eu cheguei aqui na hora do culto, eu cheguei sentindo alguma coisa, mas agora depois da oração sumiu, desapareceu, pastor. Quem de vocês estava sentindo? Dê um sinal aí com a sua mão se você estava sentindo alguma coisa. Pastor, eu estava sentindo algo, mas depois da oração sumiu. Ninguém? Está todo mundo bem? Graças a Deus, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Queridos, domingo pela manhã, 8h30 da manhã, nós temos o Bom Dia Espírito Santo. Não perca, venha buscar o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Porque a libertação ela acontece em 2 etapas. A primeira etapa é quando o problema sai. A segunda etapa é a gente nos encher do Espírito Santo de Deus. Nos encher do Espírito Santo do Senhor. Então venha buscar o Espírito Santo de Deus domingo pela manhã, venha se encher da presença do Espírito Santo de Deus, amém? Domingo à noite é o culto da Sagrada Família, não perca, venha, participe, venha buscar a presença de Deus pela sua casa, pela sua família, no nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua presença, obrigado, meu Deus, pelo teu poder, obrigado, meu Deus, pela tua unção, pela tua glória, obrigado, meu Deus, pelo teu falar neste lugar. Leva o teu povo em paz de volta para casa, debaixo da unção do Senhor. Graça nós te damos no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amanhã, 4 horas, nós temos evangelismo saindo aqui da porta da igreja. Você que gosta